registro da ata do presente encontro hoje é da professora Cida, né? Professora Cida, se precisar depois do material, tanto da apresentação quanto aquele a gravação, eu repartilho com você depois. Vou ver aqui, eu não sei o que está acontecendo. O pessoal tá chegando, tá bom? Estamos aí nesse segundo dia de horário coletivo. Tá gravando, né? Deixa eu ver aqui se está gravando. Então, estamos aí nesse segundo dia, já é a quarta reunião que eu apresento ao grupo para a implementação da instrução normativa, de calendário de atividades escolares, né? Em virtude da necessidade de garantir aí a implementação dos 200 dias letivos, as atividades das quais são necessárias a suspensão de atividades, elas estão temporariamente aí, pelo menos nesse calendário, suspensas. Então, a nossa reunião pedagógica diluída em 3 dias nos horários coletivos. Eu sei que é cansativo, tanto para vocês quanto para mim, de organizar a pauta. Nessa modalidade híbrida, fria, não é bacana, né? Porque sentimos falta, sim, porque a unidade, o SEI, está diariamente com o atendimento presencial ininterrupto das crianças e estar presente na unidade num dia de reunião pedagógica, com uma acolhida de um café da manhã ou de um almoço, né? Um momento de encontro, de acolhimento da equipe gestora e de acolhimento entre as colegas de outros agrupamentos que no cotidiano e na urgência das demandas as colegas não conseguem se conversar. Esse encontro, esses dias, né? É um dia bem necessário do nosso cotidiano, mas que foi suprimido, diluído, e estar nessa modalidade remota, síncrona, é pesado, é desgastante, mas estamos aí. Esperamos que não se configure como norma, que seja só exceção para esse período mesmo pandêmico, né? Espero que estejam bem, que aquelas que estejam próximas de vacinar aí a segunda dose consigam com sucesso se vacinar diante da conjuntura, e caminhamos para a segunda parte da nossa reunião pedagógica, né? A reunião de hoje, ela tem aí uma continuidade do tratado de anteriormente, ela está sendo gravada e será disponibilizada aos demais setores da equipe, né? Tanto a gestora quanto a equipe de apoio, nesse momento, para compartilhar e democratizar o acesso. Isso, na modalidade híbrida, é bem complicado, porque dentro da jornada deles, eles estão em atendimento e a jornada de vocês está garantida aí o atendimento híbrido. Eu vou pedir licença, que eu vou compartilhar aqui uma tela. Deixe-me ver se está compartilhando. Opa, não é essa, perdão. Só um momento. Vou abrir aqui, tá, gente? Me perdoa.
coisas da tecnologia. Preparei para hoje, então, uma apresentação de PowerPoint. Está transmitindo, gente? Chegou para vocês aí? Chegou. Ótimo. Então, a reunião pedagógica, parte 2. Novamente, eu apresento para vocês, então, nessa sequência ainda, né? Como vamos dizer que são 3 em 1, mas ainda são 3 dias diferentes, mas de um momento de reunião pedagógica de setembro. Retomo novamente a uma charge do italiano Francesco Tonucci, que assina as suas charges também como Frato. Essa charge foi aí retirada do livro dele Com Olhos de Criança, né? E é uma crítica bem severa aos governantes, aos populistas e à sociedade que tem aí a primeiríssima infância, os espaços institucionais da primeiríssima infância, como um simples cabideiro. Horas eu preciso trabalhar, ora não tenho com quem deixar, então deixa lá aquela criança penduradinha naquele tempo, aquele bebê, né? E é uma ilustração bem sensível, mas também muito expressiva do Francesco Tonucci, e de resistência, né? Dos olhares da escola de educação infantil, de que não é cabideiro, e de que temos um currículo que reverbera de não ser um cabideiro, e, em contrapartida, uma secretaria e políticos e governantes que fazem do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso fazer, manobras políticas para atender a sociedade, né, e que acabam por reverberar essa visão que temos aí arduamente combatido, né? Essa instrução normativa que determinou o retorno, bem populista, né? Nos colocou como massa de manobra, e as crianças também, de que nossas escolas, nossos espaços são cabideiros, contrariando o próprio currículo, né? E separei intencionalmente essa crítica para trazer isso, né? Para trazer essa reflexão. Educação infantil de qualidade é direito das crianças, não é da mãe que trabalha, né? A mãe pode fazer o que ela quiser fora da escola, trabalhando ou não, precisando ou não. Quem precisa e merece desse espaço é a criança na sua formação como ser, né, integral. E, né, nesses embates do cotidiano de gestão pública, que faz aí essas contrapartidas ainda nossa de cabideiros de criança, temos aí, né, reverberando novamente a continuidade do capítulo 5, com a Leila Oliveira Costa. Se não somos cabideiro, como o Francisco Tonucci colocou nessa charge, o que temos a oferecer em contrapartida, né? O que nos faz tornar diferente. Então, aqui hoje... Opa, tem alguém mexendo, gente. Se aperta aí, vocês colocam aí, mexe também. Compartilha aí a necessidade. Então, o encontro de hoje é continuação do de ontem, na qual traz aí a organização do tempo e do espaço nas creches e na pré-escola. E
a Leila Oliveira Costa, como uma porta-voz da abordagem de Amy Pickler, ela é muito sensível e sincera e também didática a apresentar uma chave de mudança muito grande, porque dentro da constituição dos nossos fazeres junto com as crianças e do nosso tempo, a nossa constituição do cotidiano com essas crianças, ela é reverberada pelas demandas de cuidado, cuidado com o corpo, da higiene, de troca e de alimentação. E numa concepção tradicional, numa concepção, né, de pré-escola mesmo, de escolarizante, isso é invisibilizado. Essas demandas de cuidados são tidas como menores, desprezadas, insignificantes ou menos importantes. E é ela que faz o pulsar da vida e da aprendizagem com crianças pequenas. O tempo nas creches e na escola de crianças pequenas está permeado com essas relações de cuidado e alimentação. E elas são pedagógicas, sim. Temos exemplos de outras redes, né, como os nossos vizinhos daqui de Itaquá, no Alto de Tietê, que tem um currículo que separa o pedagógico do cuidado. Tem a professora e tem a assistente. A assistente ganha menos, trabalha mais, e é aquela que fica com o trabalho que é invisibilizado, tido como menor, que é o da higiene e da alimentação das crianças. E o pedagógico, né, nessa concepção de currículo dessa cidade, é o trabalho da criança. Então, aquelas duas charges de ontem, né, de escola, de escolarizante, para preparar para a escola. Não, as crianças não têm que preparar para lugar nenhum, elas estão tendo a vida aqui e agora, né? E a nossa rotina perpassa, principalmente é norteada, os nossos tempos e os espaços, sobre essa dimensão do cuidado. Essa é a grande virada da abordagem da Amy Pickler, né? Que o cuidado é a dimensão máxima da aprendizagem dos bebês e das crianças pequenas que eram invisibilizadas, e de toda a intencionalidade docente que está por detrás disso, no planejamento do tom de voz, da comunicação, da linguagem corporal, do acolhimento, nessas minúcias, nessa sensibilidade do cotidiano com os pequenos, né? O cuidado com a alimentação, ele precisa ser estrategicamente intencional e pensado. Eu apresento aqui, né, o que a Leila Oliveira Costa nos coloca em relação ao planejamento e a intencionalidade docente com a alimentação, né? Nessa abordagem pickleriana, de Amy Pickler, coloca aqui os bebês, pensando em bebês de berçário 1, que ainda não se sentam, que eles jamais devem ser colocados em cadeirões, em almofadas, naqueles assentos, cadeiras, vamos dizer também carrinhos, né? Eles têm que ter aí o livre movimento, né? É um chão planejado, limpo, articulado com os materiais e colo ao se alimentar, né? E se o bebê ainda não senta, é colo. Na introdução da alimentação salgada, vai ser alimentado no colo. À medida do tempo que esse bebê cresce,
que já engatinha e já consegue sentar sem o apoio, as mobílias, elas devem ser adequadas para o livre movimento e autonomia. Acredito que vocês já tenham tido a oportunidade de observar aí nas redes sociais do Ateliê Carambola, assim como no catálogo que eu apresentei do Ateliê Quero Quero, né? Que as mobílias de alimentação de bebês, né, de bebês bem pequenininhos, né, são cadeiras de cubo de madeira que não tombam, que o bebê vem engatinhando e se senta sozinho. Então, é uma mobília com uma intencionalidade para o livre movimento e desenvolvimento dessa criança. E a alimentação é um momento de aprendizagem, que tem a intencionalidade desse espaço preparado para a autonomia. Esse espaço precisa acolher, né, ter bancos, mobília para acolher adequadamente também as educadoras, para que elas possam acompanhar e também conversar. E aí vocês devem estar pensando, e no SEI São Martinho? É isso, não é? Né? Vamos entrar num processo aí para transmutar isso, mas é preciso se apropriar da teoria. A troca e o banho, que são elementos do cotidiano, né? Quando necessário o banho, tanto a troca como o banho, quando necessário, ela tem as questões sanitárias que precisam ser observadas. É o POP, né, que é o procedimento operacional padronizado. Nesse momento de troca e de banho, exige uma dedicação integral do educador. O que quer dizer isso? Você tem, vamos lá, 18 bebês, 12 crianças pequenas ou 20 crianças lá no mini grupo 2. Eventualmente, no mini grupo 2, se um se molhou, né? As outras 19 crianças está cada uma no movimento. Mas aqueles 3 minutos que você está ali na colaboração da troca daquela camiseta molhada, você está numa interação e está numa dedicação integral com aquela criança. São pequenos momentos, mas para a criança, mas que são integrais, né? Deve ser integral por parte do educador. Isso exige essa dedicação integral, né? E essa intencionalidade pedagógica da linguagem corporal pedagógica. Não é fácil, mas ela é construída no dia a dia, no fazer, né? Eu sei que às vezes a nossa cabeça não está boa, que a gente está cheia de problemas, né? Pensando na conta que tem para pagar ou na roupa suja que deixou em casa para lavar, mas isso não vai ser resolvido naquela hora, né? De você estar de corpo e mente presente para atender essa criança. Isso é prática, né? Isso é de você, quando seu pensamento for longe, você puxar a cordinha e voltar-se para esse momento, né? Na organização desse ambiente, esse ambiente tem que estar estruturado, organizado, né? Para garantir esse acolhimento, essa demanda, ou esse espaço útil. Esse espaço tem que ser útil e eficiente para os bebês e para os adultos. Os trocadores e as cubas, né, devem estar na altura que o educador fique com a sua coluna reta, não, tanto para não ter um problema de coluna, mas também para garantir o contato visual, rosto com rosto, olho com olho, do bebê durante o procedimento, né? E assim que o bebê ou a criança for mais crescidinha, for capaz de engatinhar ou andar, deve ter uma escada disponível para essa subida e
decida ou ocorra de forma autônoma. Nós temos que ter muito cuidado com a palavra autonomia para não ser confundida com a criança largada. Ser largada. O professor organiza o espaço, organiza os materiais, organiza a proposta. Nessa situação da escada, o professor acompanha e intervém se a criança precisa de uma mediação, mas organiza de uma forma que a criança, ao máximo, consiga mover-se de uma forma livre. Quanto menos intervenção física, a intervenção do adulto está no planejamento, e não de segurar, puxar, né? O movimento é livre da criança. Quando precisar, então, eventualmente dar um banho, essa criança alcançar a posição de pé, um chuveiro num box com uma elevação para garantir aí a coluna reta do educador e essa troca olho no olho também, né? Temos aí também a questão do sono. O sono faz parte do cotidiano de crianças pequenas. O sono, o repouso e o sono, ele é uma necessidade fisiológica das crianças e ela precisa ser pensada, organizada e dimensionada nos espaços do SEI e das salas de referência. Para as crianças menorzinhas, né? Pensando aqui, gente, que a gente, quando fala do SEI, nós não temos berçário 1, mas nós temos que pensar nas possibilidades que um dia pode haver de ter, né? E quanto menor é o bebê, mais horas de sono são necessárias. E também acredito que vocês conseguiram manusear e ver no catálogo do Ateliê Carambola que as salas que a referência de mobília para crianças bem pequenas que engatinham berçário 1 tem o cercadinho para separar o ambiente do sono do ambiente de quem está desperto, né? Para aquele bebê que precisa dormir, ter o aconchego ali, e o outro que está acordado está num outro espaço separado, mas é um cercadinho que ambos se olham, têm acesso a visualizar, né? Essa cama, quando o bebê já for capaz de engatinhar, colchões ou camas baixas devem ser colocados para que eles tenham autonomia para dormir e descansar. E pensando nas salas de referências, né, dos maiores, na organização, numa estratégia, num cantinho, de repente não para dormir, mas para um repouso, um momento, um espacinho para o recolhimento. Que os lençóis e as cobertas, né, devem ser individuais, um espaço com a ventilação natural, né? E as crianças maiores dispor de almofadas, livros, para quem não quiser dormir nesse momento de coletivo, ter alguma distração aí. E isso tudo é pedagógico, é intencional, é estrategicamente planejado e arquitetado para ser garantido, né? E aí, nessa contrapartida que a Leila Oliveira apresenta a Anne Pickler para a gente, o que já passou era o que se tinha como ideal no momento, e hoje, né? Hoje, como podemos reorganizar isso, rever isso, né? Nesse primeiro ponto do capítulo, ela trata muito bem da intencionalidade do planejamento para alimentação, do planejamento para o sono e do planejamento para as trocas, para a higiene. Ela diz também, né, sobre a organização dos espaços internos. Qual a sugestão, né?
que devem ter nichos organizados com categorias diferentes de brinquedos, separados em cestas ou bacias para cada categoria, e estar ao alcance dos bebês e crianças. Quando o ano passado tivemos aqui a intervenção de tirar as prateleiras dos autos, foi para atender as demandas dos indicadores de qualidade. E quando retiramos as portas dos armários das salas de referências, foi no embasamento dessa abordagem e dessa concepção que esses armários seriam, né, armários de alvenaria, seriam os nichos. Ali, né, a disposição, a ideia é, né, de que essas prateleiras dos armários, dos que eram os armários, sejam os nichos baixos e que esses brinquedos estejam lá organizados e preparados, separados por categoria para que as crianças acessem. As salas de referência não é para ser depósito, gente, depósito de materialidades. Nós vamos otimizar, ainda está em processo, o espaço do telecentro, do antigo telecentro, para fazer aí o inventário das materialidades, né? Uma sala cheia, tumultuada, ela transparece uma sensação de bagunça, né? E aquele monte de caixas, uma em cima da outra, ela traz uma ansiedade para a criança. A ansiedade dela querer explorar tudo que tem ali. E isso não quer dizer que é para a gente ter poucas coisas. Poucas coisas selecionadas intencionalmente, acessíveis nos nichos, nas salas, né? Mas a gente está pensando em organizar, sim, os materiais naquele espaço como um inventário dos materiais dos brinquedos. E assim que nós conseguimos viabilizar isso, eu peço a gentileza, aproveito, abro parênteses, né, para aproveitar aqui, né, que a gente tem os materiais do coletivo, que o professor gosta bastante e acaba fazendo a guarda na sala dele e não democratiza o acesso para as outras crianças. O material passa a ser só da sala dele. O material é de todas as crianças da escola, né? Então, vamos aos poucos, sim, entrar nesse processo de transformação, transmutação dos espaços, e a intenção é de deixar os espaços lá do telecentro organizados para acolher as diversas materialidades do coletivo, e nas salas de aula, essa quantidade pouca em categoria. Pouco no sentido de não gerar essa ansiedade, essa aflição, agonia nas crianças de ter que derrubar tudo e explorar tudo, né? De você promover, deixar lá um tempo, quando observar que já foi explorado e as crianças estão enfadadas, fazer a troca, né, dos objetos da categoria e não deixar tudo socado dentro da sala. Vamos, né? Mas isso é um processo que a gente vai iniciar e que precisa de uma ação e de uma parceria do coletivo, né? Por isso que foram tiradas as prateleiras, por isso que foram tiradas as portas, a sala de aula, assim como você, professora, né, tem a sua essa sua construção da sua linguagem corporal, reverbera nas crianças
espaço também reverbera nas crianças. Um espaço cheio, tumultuado, desorganizado, bagunçado, reverbera isso nas crianças, a desordem, né? A ansiedade. Se você também, professora, está ansiosa, não é fácil, a vida lá fora não está fácil, mas quando a Amy Pickler diz de estar integralmente, a gente aqui no horário que está trabalhando não vai resolver o problema que está lá fora. Então, de puxar a cordinha do pensamento e de estar aqui integralmente, porque isso reverbera no seu corpo, na sua voz, no seu gesto, no seu olhar, e a criança responde, né, com calma também, né? E aí ela também conversa em relação ao que deve ser garantido aos bebês e às crianças nos espaços externos. Os espaços externos devem ter oportunidades de experiências de explorar e sentir água, sentir terra, sentir areia, os elementos da natureza. Tem que ter a oportunidade de correr, de pular, de ter elevação dentro do terreno, um desafio motor, brinquedo para escalada, gangorra para explorar o equilíbrio. Essas são estratégias, né, de organização de um espaço externo para que a criança viva e sinta no corpo essas possibilidades de exploração, né? Não temos, aí você deve estar pensando, uau, no São Martinho a gente ainda não tem nada disso, mas para a gente saber o que a gente quer, nós temos que estar respaldados, né? E as nossas escolhas devem estar respaldadas em um referencial e no currículo, né? E esse capítulo 5 vem para reverberar nisso, né? Uma outra dimensão também que a Leila conversa é sobre como a autora sugere a divulgação das produções infantis. Que as fotos venham acompanhadas de pequenos textos em varais, que os livros, a gente está aí no momento da pandemia, tal, tem a questão da quarentena, mas isso não vai durar para sempre, mas precisamos pensar em estantes baixas ou cestos e balaios em lugares acessíveis, né? Que os materiais de artes devem estar dispostos tanto dentro quanto fora da sala de aula. Paredes revestidas com lousa e azulejos, né, para livre exploração. Algumas coisas nós temos, outras nós precisamos construir, e a que temos precisamos validar, né? E vem aí a pergunta: por que a organização do ambiente deve ser dinâmica? Ela é dinâmica por conta da intencionalidade docente, né? A professora vai estar ali reavaliando a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento potencial, para organizar a mobília, para dar essas diferentes posturas, para que esse espaço seja seguro, para que esses materiais sejam desafiadores, né? Mas tudo dentro do crivo, do olhar e do filtro da intencionalidade docente. A criança deve ser proporcionada a autoria e a autonomia para ela explorar livremente. Não é ela estar largada. Então, digamos, se a criança é autônoma e livre, para que está a professora da primeira infância nesse processo? Qual é o papel ativo de vocês nesse processo, então? Porque se vocês precisam organizar, se vocês levam as crianças para um espaço ou organizam uma proposta
que precisa falar o tempo todo. Cuidado, desce, não sobe, vai cair, e não sei o quê. As mediações precisam ser feitas. Se eventualmente for ocorrer uma mordida, mas se você precisa ali estar o tempo todo falando, sobe, desce, faz assim, pega assado. Você está ali narrando tudo que a criança quiser fazer, não é autonomia, ela não tem a liberdade. Se você precisa narrar, professora, para que o tempo todo o que a criança tem que fazer, alguma coisa na escolha dos materiais ou do processo aí não está adequada para aquela criança real que você tem. O papel ativo da professora da primeira infância nesse processo é estruturar o ambiente com escolhas potentes e seguras de objetos e espaços, de estimular interações. Você vai estimular interações não conversando, mas na própria organização dos materiais, né? Na demarcação do espaço para movimentação e de estar ali, né, presente na íntegra para saber qual é o momento efetivo de interação, né? A interação não é aquela de ficar o dia inteiro papagaiando. Lembra, professora, de cordas vocais? Um problema nas cordas vocais que fala das 7 da manhã até o meio-dia no seu horário? Né? Não é nessa proposta de organizar o espaço para que as crianças explorem, investiguem. Você recua, afasta no sentido de observar, no sentido de observar e estar atenta e aproxima-se se for necessário, né? Você vai auxiliar na resolução de problemas, vai estar atenta se precisa e disponível se vier a acontecer um conflito, né? E tá ali numa liderança segura para reorganizar os espaços, né? E tá atenta e presente, não ali distraída, de repente, chegou a hora do jantar, chegou a hora do almoço, gente, vamos guardar tudo, né? Todos esses, né? Não dá para ser impulsiva, intuitiva e agir o tempo todo, né? Só na intuição, né? Precisa intencionalmente ser pensado. Se as crianças estão brincando lá fora e tem aí um tempo, depois de estar lá fora, vão entrar para o almoço, quanto tempo precisa para organizar o espaço para entrar? Quanto tempo precisa para higienizar todas as mãos, né? E não naquela, gente, acabou, vamos, recolhe. Não, isso é planejamento, intencionalidade pedagógica, né? E essa agonia, essa intuição, essa aflição reverbera em aflição, agonia e ansiedade nas crianças também. E do professor, então, ele vai estar ativo, participativo e atento nas mediações, né? E para captar, então, a zona de desenvolvimento real para os futuros planejamentos das futuras mediações, né? Essa proposta que eu trouxe, esse slide aí, né? Eu vou compartilhar com vocês, talvez se a Cida precisar, eu compartilho com todas, mas é em resposta, né? Ok, eu não dou mais a folha mimeografada, que virou a folha xerografada,
as crianças não precisam mais todas fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso não é fácil, porque nós somos frutos de uma educação que todo mundo tinha que fazer tudo igual ao mesmo tempo, né? E até algum tempo atrás estávamos assim modelados, né? Isso não cabe mais no currículo. E aí, o que eu tenho para colocar no lugar, então? A Leila Oliveira Costa traz aí algumas considerações. É fácil? Não é fácil. O São Martinho está pronto? Não, mas vamos juntas construir nesse processo. Vamos juntas aí nesse processo, né? Caminhar para, né? Caminhar para isso. E aí eu já adianto de contrapartida um pouco do que pretendo fazer com vocês no nosso terceiro e último encontro da reunião pedagógica. Tivemos esses 2 dias com um embasamento teórico, né, da Leila Oliveira Costa aí, com essa abordagem do que foi a educação infantil, né, um pouquinho do currículo do que era a educação infantil e do que a gente está tirando e querendo pôr no lugar, e do que construir no São Martinho no processo. Fiz com vocês a consulta através do formulário Google para aquisição dos livros, dos materiais de leitura, para lista de compras e para readequação do parque. Todas manifestaram as suas respostas, né? Quem manifestou a sua resposta no período foi acolhida. Amanhã vou apresentar as respostas de vocês. E aí, vamos coletivamente fazer essa seleção a partir desse embasamento aqui, tá bom? Para juntas construirmos um espaço dentro do SEI Jardim São Martinho que esteja dentro também dos indicadores de qualidade e dentro do currículo e das concepções que estamos colocadas, tá bom? Não é fácil, mas muita coisa a gente já alcançou, tem muita coisa que a gente ainda tem para fazer. O que não pode e não dá é ficar parado, né? A gente tem que, assim, ir caminhando aos poucos. Aí eu aproveito o ensejo para dizer que os materiais que estavam lá no telecentro e que estavam com os nomes, tipo, professora tal, eles não foram tirados, eles estão separados nos banheiros, tá? Na próxima semana, junto com a equipe de apoio aí, a gente vai dar uma redimensionada lá naquele espaço para criar esse movimento de inventário também pedagógico. E aos poucos, né, vamos construir. Vamos pensar aí na reforma dos brinquedos do parque, no redimensionamento do espaço externo, alinhando a disponibilidade de verba com a intencionalidade pedagógica e o embasamento teórico. Tá bom, gente? Quem quiser falar aí, fica à disposição. Tá todo mundo cansadinho, né? Não é fácil. 2 dias seguidos de reunião remota é muito puxado, né? Eu abro para considerações, se alguém quiser falar, tá bom? Fiquem à vontade aí. 1, 2, não? Tudo bem? Tá todo mundo quietinho? Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho esse PDF para vocês, tá bom? E então, já que ninguém quer falar, amanhã eu abro aí a lista de compras
da consulta de vocês para a gente redimensionar a partir desse referencial teórico, tá bom, gente? Satisfação, é sempre um prazer estar com vocês e até daqui a pouco, tá joia? Beijão. Tchau, Heloísa. Obrigada. Aperta todo mundo vermelhinho para me liberar a lista e a gravação, tá bom? Tá indo, tá bom? Obrigado.